Provavelmente você já acordou se perguntando, nossa, todo mundo sonha menos eu. Ou também já acordou se perguntando, nossa, por que eu só sonho coisa esquisita, coisas que não fazem o menor sentido? Engano seu, faz e sempre tem todo sentido. Para o inconsciente é um caminho, é uma forma de comunicação dele. Então a gente só precisa saber interpretar. Fica no vídeo que eu vou te dizer como. Eu sou a Ana Carlota, essa é a Pandorinha e a gente está aqui hoje para ajudar você a entender melhor os seus sonhos e a saber interpretá-los melhor. Mas antes, eu vou convidar vocês a se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Tudo bem? O que foi, meu amor? Ah lá, tá todo mundo querendo ver você. Olha como você é linda. Vamos responder para as pessoas como que a gente consegue entender melhor os nossos sonhos? Vamos? Então funciona assim, gente. As pessoas normalmente perguntam, poxa, será que eu não sonho? Ou quando lembra? Puxa vida, é tudo tão difícil de entender. Uma coisa muito importante da gente lembrar é o seguinte. Todas as noites nós sonhamos, porque o inconsciente ele se comunica todo o tempo com a gente. Acontece que nem sempre a gente vai lembrar, porque existem defesas na nossa mente que nos impedem de lembrar desses sonhos. Exatamente para nos proteger, para proteger o nosso ego. Existem algumas defesas no nosso pré-consciente, que são chamadas, por exemplo, de superego, onde ele vai barrar isso, ele vai funcionar como uma barreira. E ele pensa assim, é como se na configuração dele, ele imaginasse assim, se essa informação passar, ela vai sofrer, então deixa quieto, não vai não. Né? E o inconsciente ele fica tentando jogar a informação através da simbologia do sonho. E o pré-consciente provavelmente vai fazendo o quê? Vai barrando isso. Por isso, muitas vezes a gente sonha, mas não lembra. Ele normalmente deixa você lembrar apenas aquilo que de fato ele acredita que você não vai entender, logo você não vai sofrer. Para Lacan, os nossos sonhos são liberações dos nossos desejos. Para Freud, os nossos sonhos são liberações dos nossos desejos. Para Jung, os nossos sonhos são liberações dos nossos desejos. São pensadores, filósofos, estudiosos do assunto que tiveram como base a interpretação do sonho para acessar o inconsciente, para descobrir os nossos desejos, os nossos conflitos, os nossos medos. Então, cada simbologia, cada situação que aparece naquele sonho esquisito que eu tenho, ele é uma fala do inconsciente. Quem aqui já sonhou pelado no meio da multidão, tentando usar um banheiro sem conseguir porque o banheiro era aberto e exposto para todo mundo, ou andando, correndo naquelas coisas do slow motion bem lentamente? São situações que a gente vai vivendo e a gente precisa sentir na realidade como lidar com elas. Porque para Lacan, por exemplo, os nossos sonhos, eles são totalmente reais para nossa mente. Quando eu sonho, eu estou vivendo aquela realidade. Por isso que quando eu acordo, eu fico sentindo as mesmas emoções do sonho. Aí a gente se pergunta, vocês vão perguntar para mim assim, mas Ana, que coisa mais estranha, eu passo o dia sofrendo cada vez que eu lembro daquele sonho, ou eu passo o dia com frio na barriga cada vez que eu lembro daquele sonho gostoso, né? Exatamente porque o cérebro ele não sabe separar pensamento de realidade. Logo, tudo que eu sonho para ele é real. Por isso que Lacan ele fala que quando nós sonhamos, nós vivemos a nossa realidade pessoal, né? Nossa realidade particular. E quando nós estamos acordados, na maioria das vezes nós vivemos uma fantasia, né? Exatamente por quê? Porque acordado, a minha razão fica tentando camuflar as coisas. Enquanto eu estou dormindo, eu sou eu libero aquilo que é meu, tá? Então eu quero que vocês coloquem aqui no comentário, coloquem aqui nos comentários sonhos estranhos, símbolos esquisitos, coisas mais sem pé nem cabeça. E eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, quanto menos pé nem cabeça o sonho tiver, mais interessante ele é. Coloca aqui que a gente vai descobrir junto, tá bom? Vamos entender uma coisa muito importante. Podemos dizer que os nossos sonhos, eles são divididos em camadas, tá? Existe uma camada mais fina, que é chamada de conteúdo manifesto. E existe uma camada mais profunda, que é chamada de conteúdo latente. O conteúdo manifesto é onde ficam as associações livres. Aí você vai me perguntar, mas como é que eu faço essas associações livres? Fica no vídeo, que a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. A parte mais profunda é o que nós chamamos de conteúdo latente.
É lá que se escondem os nossos desejos mais profundos. E é por conta desse lado latente, que normalmente essas defesas da nossa mente nos impedem de ter acesso a elas, porque é como se elas pensassem, poxa vida, que dó, ela não vai poder viver isso, ou sentir aquilo, ou comer aquilo, então deixa quieto, não vamos deixar o ego sofrer. Todas essas defesas são para proteger o nosso ego. A minha intenção em falar sobre interpretação de sonho aqui é estimular você a se conhecer mais, a entender que essa linguagem é a linguagem do seu inconsciente, que ele quer falar com você, então deixa ele falar com você, se interesse em entender a linguagem dele. Assim como cada país tem a sua língua, o inconsciente tem a linguagem dele, que é a simbologia, tá? Então não espere lógica, não espere algo bem concreto relacionado a sonho, a toda a linguagem simbólica que o inconsciente usa. Por isso que muitas vezes quando isso chega no consciente, a gente pergunta, nossa, mas que nada a ver? Mas não vai ter nada a ver mesmo, é uma linguagem simbólica. Se permita aceitar a linguagem dele, né? Se permita entender que assim como eu falo português, o inconsciente fala simbologia, certo? Então, o primeiro passo para que eu queira me conhecer é entender o que ele está dizendo. Foi assim que Freud começou a descobrir a existência do inconsciente, a entender como o inconsciente ele queria se comunicar, né? Que ele começou a interpretar os próprios sonhos, tudo bem? Vamos fazer isso também? Primeiro passo, crie o hábito de anotar os seus sonhos. Coloque um caderninho do lado da sua cama, ou crie um bloco de notas no seu celular, ou crie aquele grupo Eu Comigo Mesma. Eu tenho um, é bem legal, né? E aí, ao invés de ficar anotando, porque eu tenho preguiça de anotar, o que a gente faz? Esse é para os preguiçosos de plantão. Tem gente que gosta de escrever, tem gente que não gosta, tudo bem. Quem não gosta, grava aquele videozinho, que é bem legal, tá bom? Grava aquele áudiozinho, né? Eu tenho pacientes que às vezes me mandam o sonho de madrugada e às vezes, até para não despertar muito, eles não escrevem, eles gravam o áudio, guarda o áudio, manda no meu WhatsApp ou guarda para eles no WhatsApp deles e na sessão a gente vai trabalhar a interpretação. Lembra que eu falei que a gente ia falar um pouquinho sobre esse conteúdo manifesto? Ok, então a gente vai falar um pouquinho dele, que é a camada mais superficial do sonho, tá bom? É aquela primeira camada que ela é relacionada à associação livre, como Freud descreveu, ok? Como que eu faço essa associação livre? Uma vez que eu fiz as anotações, que eu fiz um áudio, um vídeo, ou anotei mesmo em qualquer lugar o meu sonho, eu vou pegar os detalhes dele e anote cada detalhe, é muito importante, tá bom? Cada detalhe, tô voando numa baleia, nossa, anota lá, voando, baleia, anota cada detalhe. E vai percebendo cores, as roupas, o estilo, o que você estava fazendo, sensações e sentimentos que você teve naquele momento, durante o sonho. Vai anotando cada detalhe. Associação livre é quando eu vou buscando trabalhar o que me lembra determinada situação. Eu estava com aquela roupa, deve ser porque eu usei tal roupa em tal lugar. O que a gente chama de associação livre também é conhecido muitas vezes como resto diurno ou resto do dia. Porque muitas vezes os nossos sonhos, eles também vêm como uma base do resto do dia. Às vezes eu sonhei que estou beijando alguém famoso, já aconteceu comigo, hein? Beijar aquele ator bonitão, porque eu vi na novela. E aí você fica com o desejo de ter aquela pessoa e você acaba sonhando que está beijando ela, né? Ah, mas eu quero o ator da novela? Não necessariamente eu quero o ator da novela, mas é a idealização daquele personagem. De repente ele é o Richard Gere, uma linda mulher. E aí você olha e você fala, nossa, que homem perfeito, é esse que eu quero. E aí você acaba sonhando que está se relacionando com um personagem dele. Isso é o que a gente chama de resto diurno, né? De um conteúdo mais superficial, tá? Que é a primeira camada do sonho, tá bom? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre sonhos, se vocês quiserem trabalhar a interpretação dos sonhos de vocês, escreva aqui nos comentários. Ana, tive um sonho esquisito. Manda pra nós, a gente vai junto tentar entender, tentar interpretar. Lógico que vai ser uma interpretação superficial, porque uma interpretação mais profunda é interessante que seja feita dentro de um set terapêutico, né? O seu terapeuta vai poder te orientar melhor, porque ele tem técnicas e estudou para entender mais, principalmente sobre o lado mais
profundo do sonho, que é a camada mais profunda, mais latente do sonho, identificando de fato quais os seus desejos reais, tá bom? Mas é possível fazer isso, pelo menos identificar a camada mais superficial? Sim, é possível você fazer isso sozinho, tá bom? Mas não precisa fazer sozinho. Escreve aqui no comentário que a gente vai fazer junto, tudo bem? Vem comigo que a gente vai descobrir como tudo isso funciona.